Hoje, dia 2 de abril de 2020, estamos ao ar mais uma vez aqui para vocês, trazendo o nosso programa diário que fala sobre o coronavírus. E olha, nós já estamos ao ar pela página do Facebook oficial da Unifimes, que é o @Centro Universitário de Mineiros, e também nas páginas dos nossos parceiros, que vamos lembrá-los aqui, né, o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Prefeitura de Alto Araguaia, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, a Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, Revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedora da internet da Usina Net, também de Costa Rica, a Ideias Produções, lá de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, a Prefeitura de Alcinópolis, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis e a página Eu Conto Tudo, também lá de Costa Rica. E olha, a gente está cada dia chegando mais longe com a nossa live. E se você tem interesse em transmitir na sua página, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, tá? Que é o @Centro Universitário de Mineiros. E também temos o nosso Instagram, que é o @Unifimes Oficial. E hoje, para continuar a nossa entrevista, né, antes da gente falar, nós vamos ter o nosso sorteio hoje pela página da nossa parceira, que é a Estilo Fit _ de Mineiros. Vamos fazer um sorteio lá na página dela, você pode estar entrando lá, que lá tem as regras do sorteio. Até o final do programa a gente vai estar com o nosso sorteado. Se a gente não apresentar aqui, vocês podem estar entrando na página dela, que vai ter o sorteado de hoje. E olha, hoje para falar sobre exercícios físicos e atividade física, eu quero convidar aqui o nosso professor, que também é doutor em educação, professor aqui da Unifimes, e atualmente ele é diretor de ensino aqui da instituição. Bom dia, professor Evandro Salvador. Olá, William. Professor, bom dia. É um prazer receber você aqui no nosso programa. O Obrigado. espaço está aberto para você. Bom dia, equipe do estúdio. Cumprimento também todas as pessoas participantes desse programa da Unifimes. E é com muita alegria, William e comunidade, que eu estou aqui hoje para poder conversar, né, refletir, orientar, informar questões sobre a área da educação física, sobre atividade física, e, sobretudo, sobre o corpo, né? Então, é com muito entusiasmo que estou aqui para a gente poder trocar ideias, né, informações. Bom, olha, se você tem alguma pergunta para o professor sobre educação física, os exercícios, você pode estar mandando no nosso WhatsApp, tá? Que é o 649-9695 7612. Vai estar aparecendo aí para você na tela o nosso WhatsApp. Você pode estar mandando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai estar falando aqui. Professor, e antes da gente começar, vamos tentar entender a diferença. Tem uma diferença entre atividade física e exercício físico? Tem essa diferença entre os dois? Tem. E é importante que a gente esclareça, né, quais são essas diferenças, para a gente poder situar tanto a nossa fala quanto as nossas práticas, né? A atividade física, ela envolve qualquer movimento corporal que tenha um gasto energético superior àquele que a gente utiliza quando estamos em repouso. Então, pequenas atividades como limpar uma casa, caminhada, a dança em si, elas se configuram como atividades físicas porque elas vão proporcionar um gasto de energia, né, superior àquilo que a gente gasta quando a gente está parado. Lavar uma panela. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós praticamos, né, 150 minutos por semana, no mínimo, de movimentos corporais, para poder a gente se configurar como um sujeito fisicamente ativo, né? Ou seja, que não sejamos sedentários ou que não pratiquemos, né, comportamentos sedentários. Diferentemente do exercício físico,
que é o quê? É um conjunto já de atividades programadas, repetidas e sistemáticas, que tem o objetivo de ou melhorar ou manter a aptidão física. Então, por exemplo, quando a gente pensa em trabalhar a força, a potência muscular, ou trabalhar o nosso sistema cardiorrespiratório, aí já entra dentro de um outro campo, em que é preciso realizar atividades programadas, sequenciais e repetitivas para a gente atingir um outro objetivo, né? Então, seria como se a atividade física fosse um guarda-chuva e o exercício físico um componente que estivesse embaixo desse guarda-chuva, um componente da atividade física que é maior. É algo mais específico, né, para o corpo também. Sim, sim, com certeza. E aí, hoje em dia, né, nós estamos aí diante de um cenário em que as relações estão tão tensas, né, e os próprios movimentos na comunidade, né, as incertezas que nos perseguem. E nós temos que ter uma dimensão de que, cada vez mais, nós precisamos manter esse corpo em movimento, né? O corpo humano, ele foi feito, criado para se movimentar. Então, nós devemos evitar atitudes que se configuram como comportamento sedentário. Por exemplo, permanecer um dia inteiro deitado é um risco que a gente causa para a nossa saúde. Porque esses comportamentos sedentários que têm aumentado cada vez mais tem colaborado para o aumento das doenças coronarianas, por exemplo, que são aquelas relacionadas ao coração, além de alterar o nosso sistema cardiovascular e metabólico, que vai trazendo uma série de doenças e complicações. Então, hoje, como a recomendação é ficar em casa, as pessoas têm confundido um pouco que esse ficar em casa tem que ser praticando o comportamento sedentário. E nós temos visto que não, a gente tem orientado que não seja dessa forma. Porque nós vemos aí que a sociedade tem sido impulsionada a se reorganizar, né? Tanto no âmbito da economia, o mercado, no âmbito da educação, das escolas e do ensino superior, e no âmbito das academias de atividade física também. A gente tem visto muitas academias, né? Até mesmo profissionais da área de educação física, postando nas suas redes sociais, faça um exercício assim, faça algo dessa maneira, pratique isso dentro de casa, você limpar o chão dessa forma, você está se exercitando, você limpar a janela de um modo diferente, você está se exercitando também. Sim, porque nós tendemos a consumir, a gente não para de comer, né, de ingerir os alimentos líquidos e sólidos. Em casa parado... a geladeira chama, e a gente às vezes esquece de pensar que tem que haver um equilíbrio entre aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente gasta, né? Então, como a recomendação é permanecer em casa, nós temos que pegar o nosso corpo e mantê-lo em atividade. E aqueles que não tinham esse hábito terão que começar a pensar em colocar esse corpo em exercício, né? Em constante movimento. E já está chegando pergunta para a gente ali, ó. A Carol Barros, ela está perguntando, quem não tinha essa rotina de atividade antes, e agora, como que eu posso ter essa rotina para começar agora, a partir desse momento? Porque a gente está em casa, parado, a gente não tem os locais onde a gente ia para praticar esportes, está sendo recomendado para não ir, para evitar aglomeração, que seria praças, ruas, então a gente está dentro de casa. Como que a gente pode começar essa rotina dentro de casa? Sim, é muito importante, Carol, obrigado pela pergunta. Nós temos que ter uma dimensão de que o nosso corpo precisa sofrer adaptações. Então, não dá para pensar que agora, em tempos de quarentena, a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente não fez lá atrás. Ou seja, querer deixar aquele corpo trincado, né? Ou então perder quilos absurdos com dietas muito severas. Então, o nosso corpo precisa passar por transformações e adaptações que vão permitir que ele desempenhe uma rotina. E a rotina é importante, como, por exemplo, procurar fazer as atividades pela manhã, por exemplo, em exposição ao sol, que é uma recomendação importante, que diz respeito, inclusive, à síntese, à produção de vitamina D, né? E começar com
tempos menores e ir aumentando gradativamente. Isso para quem não tem o hábito. O que seria um tempo adequado para quem não tem essa rotina? Como a Organização Mundial de Saúde recomenda os 150 minutos por semana, que se a gente pensar aí em 5 dias na semana, de segunda a sexta, seriam 30 minutos por dia. Para quem não tem um hábito, esse tempo ele pode ser fracionado. Ou seja, a atividade física pode ser acumulativa. Fazer 10 de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Isso é muito bem-vindo para quem está querendo começar a colocar o corpo em ação. Para quem já tinha uma rotina de exercícios, aí pode continuar com um tempo superior a isso, né? Acima de 30 minutos. E sempre quando a gente vai falar de atividade física, nós temos que pensar que ela é classificada em 3 níveis. Ou seja, leve, moderado e vigoroso. O leve, ele é aquele que diz respeito às atividades mais simples. Por exemplo, você achar que ir limpar um quintal, já pensou você achar uma enxada nova ali no fundo da sua casa, ir lá pegar aquele mato e querer fazer ali uma atividade? Lá em casa não tem mato. Mas tem muitos por aí, Então, limpar um quintal, dançar é uma atividade leve. E aí, a moderada exige o quê? Uma frequência respiratória um pouco maior, aquela que você faz e sente que a sua respiração alterou. Ou seja, houve um certo cansaço. E aquela vigorosa são aquelas atividades que exigem mais do sistema cardiorrespiratório, ou seja, a frequência cardíaca também aumenta, a gente sente que o coração fica mais acelerado ali, com mais de 100, 120 batimentos por minuto. E elas são aquelas em que a gente utiliza mais força ou mais continuidade de funcionamento do nosso sistema cardiorrespiratório. Então, a atividade física ela tem essas etapas e nós precisamos levar em consideração que o nosso corpo ele está apto a fazer determinados tipos de atividades. Então, a gente não pode agora pegar e, por exemplo, falar assim, vamos lá, vovó, vamos fazer atividade física em casa. E pedir para ela fazer uma série de 100 agachamentos, por exemplo, porque no outro dia ela não vai aguentar nem andar. Vai ficar, aí vai voltar para a cama novamente. Corpo que não está adaptado, ele vai sofrer uma série de microlesões que vai ocasionar a dor. E essa dor não é bacana a gente sentir agora, se ela for exagerada, porque a gente vai ter que recorrer a outros meios que não estão dentro das recomendações. A gente teve uma outra pergunta ali de uma que está nos assistindo, que ela perguntou assim, se a gente já pode fazer caminhadas ao ar livre. Ah, sim. Pois é. As recomendações que nós temos encontrado é de que nós temos que evitar a exposição nas ruas, ou seja, fazer os exercícios dentro de casa, ou então, se a caminhada, se ela for dentro de um quintal, ou no sítio, numa fazenda, no campo, pode. Por quê? Porque não vai ter o contato com pessoas que pode correr o risco de transmitir alguma infecção aí em decorrência do vírus Covid-19. Como você falou assim, de precaução, a gente tem até uma pergunta aqui em relação aos jovens, que eles se dizem muito saudáveis, que isso não acontece comigo, porque eu como bem, porque eu me alimento, eu me exercito, só que eles também podem estar no grupo de risco, né? Sim, os jovens também, por serem seres humanos que possuem as mesmas condições... Eles podem transmitir isso para dentro de casa. Sim, inclusive, se contrair o vírus, podem morrer, porque existem jovens e jovens. Uma pessoa que tem um histórico de 30 dias de atividade física, não pode considerar que ela tem um histórico significativo ao ponto de se tornar imune, ou então o super-homem, de não contrair a doença. Então, os jovens, existem jovens também sedentários e com esses comportamentos sedentários, portanto, precisam tomar o cuidado, porque eles podem tanto contrair, quanto transmitir. E levar para casa. Sim. Então, a recomendação é que os jovens também tenham a noção de que eles fazem parte de um contexto de pessoas que se comunicam, que interagem e que possuem um sistema que funciona, um sistema do corpo que funciona assim como as outras pessoas, as crianças, os adultos, os idosos. A professora Pauliane, aqui da Unifilmes, ela está perguntando, professor, passa um treino leve aí para indicar para a gente. Então, Pauliane, que bom saber que você, e assim como outras muitas pessoas, estão querendo fazer atividades,
Nós temos, agora que eu não vou fazer polichinelos e exercícios, porque a gente vai mais conversar, né? O espaço não dá. Só que eu conversei com a nossa equipe aqui do programa e tenho aí sugestões de profissionais da área da educação física, que são as pessoas recomendadas para trabalharem com a prescrição do exercício, para poder ajudar a população com exercícios que podem ser feitos em casa, né? Então, aqui em Mineiros, por exemplo, nós temos professores que têm postado vídeos diariamente com exemplos de exercícios. Ó, aqui embaixo está passando. Está passando deles, o né? Instagram deles lá. A Arena Crossbox é aqui de Mineiros, o Bruno Varoli e a Carolina Rezende têm postado diariamente vídeos. Assim como os professores de educação física lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, Gustavo e Bruno Santos, que também têm postado vídeos diariamente com exemplos de exercícios físicos. E também lá em Minas Gerais, professor de educação física Croca, que posta vídeos de dança muito dinâmicos diariamente também. E todos são livres, né? Então vocês podem acessar essas redes sociais sem custo nenhum e acompanhar as orientações de exercícios diários que eles têm promovido. A gente tem visto também, tem crescido bastante os canais, né, no YouTube de danças, ensinando a fazer os passos. Até eu vejo bastante pessoas praticando aqueles vídeos de dança em casa, tentando aprender, até para quando voltar, já voltar sabendo todos os passinhos que está na moda. Sim. Agora, né? Isso é uma prova de reorganização desse campo de trabalho que envolvem as academias, porque os profissionais de educação física, inclusive, a gente tem que parabenizá-los, né, porque eles estão aí trabalhando para poder continuar ajudando as pessoas a se exercitarem na consciência e na execução dos exercícios. Só que nós temos que tomar alguns cuidados, viu, com o que a gente vê por aí, porque tem muitos vídeos que têm sido veiculados em redes. A gente tem que procurar canais que tenham credibilidade, não é sair pegando qualquer vídeo, qualquer exercício e você tentar fazer, que obviamente você vai se machucar. Exatamente. E já tem acontecido isso. Tem pessoas que já têm procurado os hospitais por lesões de atividades físicas feitas de formas incorretas, e aí vão lá querer agora a procura de ajuda, e aí corre o risco ainda de contrair doenças ao frequentar os hospitais e tal. Então, como a intenção é não deixar as pessoas sofrendo dentro de casa em decorrência de lesões, nós orientamos que não sigam páginas de pessoas que não possuam formação na área específica da educação física. Da mesma maneira que a gente deve procurar o médico em caso de uma doença, uma patologia, para ele prescrever um remédio, uma medicação, nós temos que procurar os profissionais da área de educação física para que eles prescrevam os exercícios e os treinos, que são as pessoas que possuem competência para isso. O exercício não é só levantar o peso em si, né? É a execução do exercício. É ali onde a pessoa acaba machucando. Existem 3 fatores muito básicos que, quando a gente vai falar de exercício, a gente tem que levar em consideração, que é a intensidade, a duração e o tipo de exercício. Então, não é qualquer pessoa que consegue dimensionar esses três aspectos para poder prescrever os exercícios. Então, é por isso que a gente orienta a não ficar olhando coisas por aí, porque acha bonito, acha diferente. Então, tem coisas muito mirabolantes que circulam por aí que a gente tem que ficar atento. E está chegando mais pergunta para a gente. A Mariana Ribeiro. Quais as atividades são indicadas para as crianças nesse período, tendo em vista que elas ficam muito frustradas de ficar trancadas dentro de casa? E criança é ligada no 220. Boa pergunta, Mariana Ribeiro, obrigado. Então, quando a gente vai partir para o outro campo agora, que é da infância, das crianças, a gente tem que pensar que as atividades das crianças estão no campo da ludicidade, né? Ou seja, do brincar. E a criança, ela tem um direito inalienável, que é o direito de brincar. Então, dentro de casa, nós adultos não podemos querer que uma criança permaneça muito tempo sentada e parada, quieta. Então, as atividades lúdicas são muito bem-vindas, as brincadeiras. A brincadeira livre, o brincar sozinho é importante. Porque a criança que se movimenta, ela está em processo de desenvolvimento que a gente fala muito, que é a psicomotricidade. Então, um sujeito pequeno, uma criança que brinca, seja com objetos, ou com o próprio corpo, ou com o outro, ela está ali se desenvolvendo globalmente
cognitivamente, o seu raciocínio lógico e também as questões de lateralidade, coordenação motora, noções de tempo e espaço, que são essenciais para que ela possa prosseguir o seu desenvolvimento e se tornar um adulto que não apresente dificuldades motoras, dificuldades psicomotoras. Então, eu sei que é difícil ficar o dia inteiro com criança dentro de casa, porque eu faço pesquisas com crianças, tenho um grupo de pesquisa sobre infância. E nós temos visto aí que os pais têm ficado, de certa maneira, enlouquecidos, porque elas têm muita energia. E elas precisam se movimentar o tempo todo. Então, assim, as crianças elas cansam muito rápido dos jogos, das brincadeiras. E o que fazer, né? Na própria internet, tem muitos exemplos de atividades lúdicas que podem ser feitas com crianças, entre interação adulto e criança, entre a própria criança, com pequenos objetos simples que nós possuímos dentro de casa, e elas sozinhas, né? Então, é muito importante que a gente permita que a criança se movimente. Quando ela se movimenta, ela está ali em processo de desenvolvimento, inclusive é importante que o adulto dialogue com a criança sobre essas questões que têm acontecido. Nesse caso aí, a gente tem visto muito, os pais estão brincando com os próprios filhos nesse momento, né? Eles estão recuperando aquelas brincadeiras que eles aprenderam, porque para tirar até a criança um pouco da internet e trazer aquelas brincadeiras mais lúdicas de antigamente. Esse papel da família é importante. Tem uma pesquisa de um investigador lá do Reino Unido, David Buckingham, que diz que os pais cada vez mais têm presenteado as crianças com equipamentos eletrônicos e tecnológicos nesses tempos modernos, para poder suprir a ausência deles dentro de casa. E aí as crianças elas entram em contato com o mundo midiático e deixa de participar dessas ações lúdicas com a família e conhece um universo à parte. Ou seja, aquele veiculado pela cultura midiática e pelos discursos que transitam na mídia. Então, a família precisa conversar com as crianças e conscientizá-las sobre o que tem acontecido no mundo, porque nós temos visto que as perspectivas não são tão positivas assim para os próximos dias, e as crianças são capazes de entender e participar dessa construção social sobre o que está acontecendo. E isso tem sido bom até para a própria família ressignificar o papel da escola, porque a criança ela tem a opinião dela também. A criança ela é crítica, ela tem opinião, ela tem sentimento, quer saber o porquê. Ela questiona, ela critica, ela compreende. Criança pequena, de 2, 3 anos, sim. Então, nós precisamos dialogar e explicar para elas as coisas e falar sobre as coisas que têm acontecido. Não é só falar o não. Não. O diálogo é fundamental, porque a criança é capaz de compreender. Então, é importante que os pais se conscientizem do papel importante que a escola possui quando ela recebe as crianças. Porque as famílias têm terceirizado a responsabilidade da própria brincadeira para a escola. E não, isso é papel também dos pais, dentro de casa. A gente não podia também deixar de entrar nesse assunto, até você falou de criança, a gente já falou de exercício físico, das academias, as fake news. Isso tem sido bombardeado, tanto Facebook, WhatsApp, Instagram. Como que isso tem afetado no trabalho do profissional de educação física? Então, em tempos de tantas tensões, né, e notícias alarmantes, nós ainda encontramos pessoas que têm o prazer em produzir e veicular informações que não dizem respeito àquilo que a gente precisa. Então, a gente tem sentido que as pessoas, em decorrência da facilidade que a internet hoje oferece de propagar as informações e de transmiti-las, inclusive ao ponto de, às vezes, nem ler ou ouvir aquilo que está sendo repassado, e isso afeta aquilo que a professora Cíntia comentou aqui muito bem na terça-feira, Cíntia Carvalho, que eu parabenizo muito ela pela fala sobre a mente, né, a saúde mental, e isso afeta aquilo que nós temos de íntimo lá dentro e que vai prejudicando outras dimensões da nossa vida. Um psicológico abalado em decorrência das notícias falsas interfere no corpo saudável que nós queremos. Porque existe uma conexão entre corpo e mente. Você está bem, você está vendo notícia ruim, está vindo aquele negócio ruim. Obviamente,
a sua autoestima vai lá embaixo, né? Sim, então a gente recebe informações assim, as academias foram liberadas, né? E depois, não, é mentira, não pode. Então, assim, as pessoas ficam alimentando e desconstruindo esperanças de forma tão desnecessárias, enquanto deveríamos estar concentrando as energias e as forças para outros aspectos mais relevantes, né? Olha, chegou mais uma pergunta para a gente ali, ó, do Fábio Santos. Ele está perguntando como a atividade física age no organismo dos seres humanos no campo biológico. Bicho, essa foi bem específica. Pergunta, muito bem, Fábio Santos. Olha, existem efeitos impressionantes sobre a atividade física no nosso corpo, né? Quando a gente pratica movimentos corporais e saímos dessa, e quebramos a homeostasia, né, aquele equilíbrio que a gente tinha de corpo estático, parado, a gente produz, a gente libera hormônios e quando eles caem na corrente sanguínea, eles nos proporcionam prazer, alegria, bem-estar. Então, existem uma série de efeitos positivos que nós temos que levar em consideração e destacar aqui. Por exemplo, quando a gente pratica atividade, o nosso corpo ele provoca o aumento da circulação sanguínea, a aceleração da frequência cardíaca, ele favorece na pressão arterial para quem tem hipertensão, que é a pressão elevada, na redução, no controle dos níveis de colesterol e outras doenças que existem. No corpo inteiro, né? Então, sem existem muitos que melhora efeitos. até o humor da pessoa. Sim, né? As pessoas elas ficam mais dispostas, elas dormem bem, elas conseguem se relacionar melhor com o outro, porque isso interfere muito nas questões sociais. Olha, a Fernanda Bittar está parabenizando a sua participação, está falando que você está dando um show aqui. Muito obrigado, Fernanda. Professor, a gente queria que você deixasse algumas recomendações, uns cuidados que a gente deve ter nesse tempo de pandemia, que a gente está dentro de casa, e o que a gente deve fazer nesse momento. Sim. Primeira coisa, seguir as recomendações, né, dos órgãos que nós temos, perceber que o que tem acontecido não é algo tão simples assim, e já que nós temos que tomar novas atitudes, que elas sejam conscientes, né? Que nós possamos manter o nosso corpo em movimento, mesmo estando dentro de casa. É possível sim movimentar o corpo, mesmo em pequenos espaços, porque a criatividade é muito importante nesse momento. Então, observar aquilo que tem sido indicado de forma gratuita e segura, já que nós temos tantas redes e recursos, né, tecnológicos, redes sociais, manter o nosso corpo em harmonia, junto com a alimentação, o sono, e lembrar que, embora tenha sido alertado que as aglomerações devem ser evitadas, aquilo que a gente pode promover de afetividade, de incentivo, de apoio, de reconhecimento é muito importante e é muito bem-vindo nesse momento. E a nossa reitora está nos assistindo. A dona Ita está dando parabéns para você, professor, que está dando uma aula aqui para a gente praticamente, né? E a nossa parceira, que é a da Estilo Fit, já está aqui. Ela o sorteio já foi feito? Tá pronto? Quem que é o vencedor do nosso sorteio? Ela já vai gerar ali. Professor, antes disso, a gente queria agradecer a sua participação. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Acho que dá para a gente falar aqui horas desse assunto, porque todo mundo quer saber. Hoje, muitas pessoas querem se exercitar, querem sair do sedentarismo, querem estar praticando algum exercício físico. A gente agradece a sua participação e o espaço é seu esse momento. Muito obrigado, né, pelas colocações, pelos elogios. Fico feliz de poder contribuir com esse espaço, que, por sinal, tem sido um ótimo canal de veiculação de informação. Parabenizo a Unifimes por isso. Nós temos percebido aí o esforço dessa equipe em promover esse programa. Então, eu fico muito feliz de saber que nós poderemos contar ainda nos próximos dias com outros tipos de informações e discussões, e que tem um objetivo em comum, que é ajudar a comunidade, ajudar as pessoas a conhecerem determinados temas, a não se sentirem sozinhos e desamparados neste momento, né, tão delicado,
e saber que nós, enquanto seres humanos, né, podemos ajudar com aquilo que parece ser muito simples, né, que diz respeito às nossas atitudes. Então, muito obrigado. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Quem que foi a gente está anunciando desde terça-feira, né, que a gente ia ter um sorteio hoje, que é uma das nossas parceiras, que é a Estilo Fit Mineiros. Ela sorteou ou uma camisa masculina ou uma camisa feminina. Inclusive, ela está ali, já aqui nos nossos bastidores. Oh, que bacana! Alguém ganhou um presente hoje, né? Não é só notícia ruim, a gente também ver traz quem informação e também traz presente para quem está nos assistindo. Quem ganhou foi a Taisla, Isso, Taisla 2020. Esse é o Instagram dela. A nossa parceira vai estar entrando em contato com ela, vai estar sendo publicado no Instagram dela, tá? Aí você pode entrar em contato com ela para você retirar o seu presente. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi muito boa o nosso bate-papo. Se pudesse, a gente ficava aqui bem mais tempo, que acho que tem muitas dúvidas ainda. E quem quiser entrar em contato com você, tirar a dúvida, você pode passar o seu WhatsApp, o seu contato, seu e-mail, suas redes sociais. Eu tenho um Instagram, né, que é Evandro_Salvador, que a gente está o tempo todo conectado, né? Então é um canal que a gente poderia conversar e estabelecer novos diálogos e dar continuidade ao assunto. Bom, e amanhã a gente volta, mesmo horário, às 9 horas, horário de Brasília, né? Até mesmo porque a gente está em outros estados e tem a diferença de horário. E amanhã a gente vai voltar com... Ele também é professor aqui da Unifimes, ele é doutor em educação, ele também... Estudos em linguagem e docente aqui da Unifimes, o professor José Humberto. E amanhã a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre as fake news, como que tem afetado isso na vida das pessoas. Gente, fiquem todos com Deus. Amanhã estaremos aqui de novo. Nosso programa vai de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus e até amanhã.